Estamos de volta com a entrevista coletiva nesse segundo bloco. Continuamos entrevistando o secretário de governo de Campinas, Carlos Henrique Pinto. Estou falando genérico de governo porque ele é mais do que secretário de segurança, né? Já foi secretário de assuntos jurídicos, é um homem forte do doutor Hélio, tem uma proximidade muito grande que um simples secretário de segurança teria com a administração. Bom, às vezes antes do intervalo eu queria fazer uma pergunta ao secretário Carlos Henrique Pinto. Qual é a pergunta? Porque eu acho que o tema Sanasa daria um programa inteiro aqui de tantas curiosidades, mas são tantas coisas nesse momento que estão postas e que a gente gostaria de ter mais esclarecimento. Secretário, uma delas é a questão das antenas de celulares. A gente teve, na semana passada, um posicionamento da Prefeitura abrindo uma investigação para apurar a concessão dessas empresas e parte delas hoje em terrenos de propriedade de um ex-diretor do DU, o Ricardo Cândia, e que seria do círculo muito próximo do governo. O senhor disse na entrevista coletiva anunciada essa sindicância que a lei atual das antenas é inexequível e que a Prefeitura decidiu que, por meio de um estudo de impacto de vizinhança, ela consideraria dar provisoriamente os licenciamentos para essas antenas. Então, são duas perguntas. Até que ponto o Cândia tinha tráfico de influência dentro do Paço Municipal para conseguir colocar essas antenas sem permissão e sem ser incomodado pelo DU? E como que existe essa licença precária? Por que vocês não entraram com o Madin? E se isso é mesmo uma figura jurídica de um TAC? Oportuna a sua pergunta. Com relação ao Cândia, eu não sei. Eu não sei se... Eu soube que ele era proprietário de terrenos que por um acaso tentou. Isso foi pela imprensa, por vocês que noticiaram isso. Saiu nos veículos. Surpreendeu o senhor? Para mim, surpreendeu. O senhor achou ruim isso? Nunca ele falou para mim que ele tinha esse tipo de negócio, né? Nunca soube e nem perguntei. Então, eu quero separar isso. Quero separar o problema das antenas. E mais um detalhe, né, secretário, que deixou o senhor muito irritado também, na Rádio Bandeirantes, inclusive, é que uma das empresas sócias desse Cândia, que tem tudo isso que a Zezé falou, fez uma doação para a sua campanha. A Deneno. Foi uma empresa que doou por transferência bancária. Tem que ficar claro que o problema eleitoral, você recebe, entendeu, doações de um infinito de pessoas, né? E agora, essas doações não podem ser aleatórias, elas têm que ser por via bancária, a empresa que doa ou a pessoa física tem que cumprir a legislação, tem que ser emitido um bônus. E com relação a essa empresa, Deneno, quando ela fez... Eu quero dizer também que eu não era quem captava recursos, existiam várias coordenações. Uma eu fazia questão de acompanhar, pelo menos dando ordens, porque eu fazia isso, eu sou advogado eleitoral. Eu não quero receber nenhuma doação de qualquer empresa que tenha vedação legal. Não quero, não posso. Não quero que nada seja feito que não seja pela via bancária. Tanto que essa informação foi colhida lá no Tribunal de Contas. Eu declarei. No TRE. E que tem que preencher os requisitos da capacidade de doação. À época que essa empresa fez essa doação, eu quero frisar que eu não fui lá pegar o dinheiro, captar o dinheiro, existe um cenário de pessoas que trabalham, ela preenchia todos esses requisitos. Óbvio que, então, se aceita uma doação. Mas também não sabia... Que ela tinha negócio com o Cândia, que era são coisas distintas. Então, uma coisa é a pessoa ser esperta, saber mexer com o negócio, ter esse tipo de negócio, alugar antena, espaço para antena, que sabe que é muito valorizado esse tipo de aluguel. E o outro fato é se ele teve algum tipo de benefício para funcionar sem alvará, ou para ter alvará quando não se pode ter alvará. Então, aí é que é o objeto da questão envolvendo, não essa empresa que doou, mas envolvendo a pessoa que você citou. Então, aí que se investigue se essa pessoa teve benesses ou teve influência para poder funcionar onde não pode. Aí eu quero rapidamente voltar na questão da antena. Porque isso, para a gente entender também. A antena, Zezé, é uma coisa que é muito oportuna a pergunta. Quando nós assumimos a prefeitura em 2005, nenhuma operadora de transmissão ou recepção não ionizante, inclui antena de televisão, de rádio. Vocês lembram quando a gente discutia, Sim. né? E, sobretudo, as telefonias móveis, porque é essa que avoluma a quantidade de antenas. Ninguém tinha alvará, porque aquela lei que era de 2001, ela falou assim, olha,
para conseguir instalar antena em algum lugar, tem que ter num raio de 200 metros a autorização das pessoas lindeiras. E Campinas é particular nesse assunto, porque a maior autoridade do mundo, contrário ao celular, está aqui. Que é o Baranowska. O Vitor Baranowska é um cientista que na comunidade internacional ele é respeitado e ele é o que está em posicionamento contra. Então aqui em Campinas já se viveu aquela, se instalar uma antena do lado da minha casa, vou perder meu imóvel, não vai funcionar mais nada. Enfim, em 2005 nós iniciamos então um processo jurídico e com urbanismo de levantar todas essas operadoras, porque eu não estou falando de quem aluga. Quem aluga o terreno não é quem tem relacionamento com a prefeitura. São operadoras, são 6 operadoras, são emissoras que não poderiam ficar nesse limbo de não ter a licença, embora muitas já sustentavam essa época que a licença dela tinha que vir lá da Anatel, tá? Mas tá bom, demos início a um estudo de uma lei que eu reputo a lei mais importante que nós fizemos em termos de estudo profundo, né, que é a nova lei de antenas. Fizemos várias reuniões, concatenamos isso com o que há de moderno no mundo, com a comissão da Câmara dos Deputados Federais, introduzimos nessa lei, que não está votada ainda, os meios tecnológicos novos, como antena indoor, topo de prédio, que a lei antiga não previa, e chegamos num consenso com vários debates com as associações e as operadoras, tá? E encaminhamos para a Câmara. Falou, agora, e até porque era interesse do município saber onde estavam essas antenas, até para cobrar preço público, né? O imposto, né? Quando nós encaminhamos essa lei para a Câmara, houve uma discussão que motivou a retirada dessa lei para refazer estudos, que era o seguinte, olha, embora seja torres de transmissão não ionizante, televisão e rádio já tem uma legislação específica para ela e não pode ter o mesmo tratamento que as telefonias móveis. Começou essa discussão, isso é fato. E o prefeito falou assim, eu acho que tem que se discutir isso, tá? E tirou. Aí, como que fica as antenas que já existiam? Que já existiam. Todas devem ter protocolo perante a prefeitura e demonstrar, no mínimo, que tem uma edificação no local certo, com o engenheiro responsável, tá? No mínimo. Agora, novas, é aí que vem... A história do Cândido, né? As novas, até porque esse é um sistema essencial, as telefonias precisam operar. Quem quiser introduzir antenas novas, vai ter que cumprir todas as legislações urbanísticas, código de obras, e nessa questão inerente à licença, ele vai ter que substituir por um estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento previsto lá no Estatuto da Cidade, e que não depende de ninguém. Porque esse próprio estudo de impacto de vizinhança vai dizer se ele pode, se não pode, qual que vai ser os fatores que eles vão minimizar, se ele tem que comprar as casas do lado por conta do fator. Quer dizer, é um estudo científico que um engenheiro não vai assinar à toa. Então, ó, daqui por diante, vocês vão ter que apresentar o WAVE, tá? E depois disso tudo, se a lei não tiver aprovada, nós vamos fazer um TAC, tá? De regularização mediante o WAVE, e inclusive pedir homologação no Ministério Público de Urbanismo, tá? Com base em outras teses que diz que a Anatel é que dá licença, que eu não posso obstar uma empresa de funcionar por conta de uma legislação, tem um vácuo de legislação. Tá. Então, feitas essas considerações, quem veio depois, no mínimo, tinha que apresentar um protocolo na prefeitura, tinha que apresentar esses estudos urbanísticos de código de obras e de responsabilidade técnica e apresentar o WAVE. Se não apresentou o WAVE... Estão todos secretário, agora, mas a lei... Então não vamos confundir irregular com ilegal. Mas não há problema se tem uma lei e se essa lei não está sendo cumprida. A gente acabou fazendo nessa semana uma entrevista aí com o Orsi, Zé Carlos, e o que eles dizem, o que o Orsi disse é o seguinte, bom, então essa lei tinha que ter sido contestada judicialmente. Que não é essa cumprir parte essa de lei. consultar 200 metros e tal, que é impraticável, etc, etc. E que a prefeitura achou melhor deixar de lado. Não, a prefeitura não, foi em 2001. Então. 2001. Então, mas de lá até agora. Não está cumprindo, uma lei que foi aprovada pela Câmara, essa emenda da Câmara. Mas não é ilegal. Não estando sendo cumprida essa exigência, e a prefeitura convivendo com as antenas, ela não estaria cometendo uma ilegalidade? Não, nós fizemos uma ordem de serviço, nós fizemos uma lei, eu digo que é uma lei que foi para e passo discutida, por isso que eu chamo essa lei de uma lei muito bem discutida, todas as leis deveriam ser assim, né? E nós separamos aquelas empresas que são legalmente constituídas e que exercem função e falamos para elas o seguinte, para vocês obterem um alvará, vocês substituam essa licença até que a lei seja aprovada
até que essa nova lei seja aprovada, pelo WAVE. Isso pode, isso é um instrumento legal. Por quê? O que a gente ia fazer? A gente chegou a cogitar entrar com a inconstitucionalidade do artigo 10. Uhum. Mas é uma lei, era um manejo inócuo, considerando que a gente tem uma lei pronta. O que nós íamos fazer? Existe uma série de entendimentos de Corte Suprema e de pareceres, dizendo que se esse serviço essencial, seja da radiodifusão, seja da televisão, seja telefonia, da antena, cumpriu essas especificações de solo, urbanística, zoneamento, rigidez da obra, tudo isso aí, e ela já teria direito a ter essa... tanto que a Anatel opera, tanto que a Anatel dá licença para eles operar, porque quem dá o sinal... Entendeu? Então, essa lei de Campinas que exige essa consulta toda é inconstitucional? Ela é inconstitucional. Ao meu ver, é. Nós fizemos uma lei nova, essa lei deve voltar para a Câmara agora. O prefeito determinou que se fizesse essa sindicância. Para quê? Para levantar se as empresas vêm cumprir, porque a maioria são empresas sérias, todas são empresas sérias. O que existe agora é um terceiro autor. Existe agora empresas terceirizadas que locam e que constroem a torre e depois compartilham com as operadoras. Sim. Então tem que levantar. Qual que é o papel de cada autor aí? Se tem facilidade, se não tem, se está ilegal, se está irregular. Irregular é uma coisa, ilegal é outra. Clandestina vai ser derrubada? Vai. Secretário. Lógico que vai. Com essa sua afirmação de que clandestina vai ser derrubada, nós vamos encerrar por aqui. Vamos ficar esperando quando é que vai cair a primeira. Secretário Carlos Henrique Pinto, o nosso tempo foi curto para o assunto, mas infelizmente temos que terminar. Temos que terminar. Esse é o meu bitinho preferido aqui. O senhor voltará em breve. O senhor voltará em breve. Muito obrigado pela presença. Eu estou à disposição, conforme você disse, quando a gente tem conhecimento de outros setores da prefeitura, trazer informação para a população para esclarecer. Esclarecer onde tem pontos obscuros é o nosso dever, aliás, não é nossa faculdade. Obrigado. Zezé, muito obrigado. Zé. Gente, para vocês também uma boa semana. Próximo domingo estaremos de volta com mais uma entrevista coletiva. Até lá, tchau.